boa tarde a todos e todas e todes, né? Nós estamos aqui pelo Comitê de Luta Conceição Fontana e o Partido dos Trabalhadores de Socorro, iniciando mais um projeto de homenagem, né, chegando aí o 1º de maio, aos trabalhadores e trabalhadoras de nossa cidade. E hoje nós temos a nossa primeira entrevistada, o nosso bate-papo, a nossa roda de dupla de conversa, né, com a professora Luciana, e vamos continuar seguindo aí com mais entrevistas e mais conversas também, ok? Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Antônio. Te agradeço já pelo teu carinho, teu acolhimento, né? Esse momento difícil também que a gente vem, né? Os trabalhadores e trabalhadoras enfrentando Brasil afora, né? Tem muita coisa ainda que melhorar, né? Então, para começar, eu queria que você se apresentasse. Quem é a Luciana? Eu me chamo Luciana Bertelli Sartori, sou natural daqui de Socorro, sou professora há 19 anos, esse ano eu completo 19 anos, também sou bióloga, sexóloga e almejo uma educação de qualidade para os meus alunos. Que bom. Como é que surgiu essa vocação, né? Já porque hoje em dia alguém fala assim, não, você vai ser professora, não, nem pensar, vai morrer de fome, né? Ou então, daqui a pouco não vai ter nem mais a profissão, né? Como é que veio isso aí na sua história de vida? Hoje em dia, se a gente perguntar em uma sala de aula quem quer ser professor, você vai ver que ninguém vai levantar a mão. Ninguém mais quer ser professor. E eu também tinha isso porque eu venho de uma família de muitos professores. Né? Minha mãe é professora, minha tia, minha prima, minha avó, todos professores. Então eu cresci num meio em que se só falava de escola. Né? Era no almoço, na janta, era escola. A minha certeza era, não quero nada de escola. Só que aí eu fui fazer faculdade de biologia, bacharelado, e eu entrei na iniciação científica, e o meu orientador falou para mim que eu tinha que fazer a licenciatura, que eu não podia perder a oportunidade porque um dia o país ia precisar de professor e essa ia ser minha carta na manga. Aí eu falava, não, Massahara, não é para mim isso. Falei, eu não aguento minha mãe falar de escola, minha tia, isso aqui. Ele, não, você vai fazer, nem que você não use. Ele falou, mas você já tá aqui, né? Você faz mais um ano, você vai ter mais um diploma e se você precisar, você tem esse a mais. E aí, eu fui fazer a licenciatura, durante a graduação, que você tem que fazer estágio, essas coisas, a partir do momento que eu entrei na sala, né, e pude compartilhar o conhecimento, ver os olhinhos brilhando, né, o carinho das crianças e tudo mais, aí eu falei, é aqui que eu quero estar, né. E aí eu já fiz o concurso para professor na faculdade e acabei passando. E aí, acho que 2, 3 anos depois que eu me formei, eu me efetivei no estado de São Paulo. Mas, como eu fui fazer estágio e a gente dava aula no lugar da professora, a gente achava que aquilo era a realidade. E não era, porque era gente que era diferente e a gente estava dando o nosso melhor para que a gente pudesse passar o conhecimento. Então era uma aula diferente que eles tinham na semana, e a gente fazia maquete, fazia coisa prática, e é claro que eles amavam e participavam. Mas no dia a dia, quando você entra na sala de aula e você ficar lá o bimestre todo dando o mesmo conteúdo, aí a realidade mudou, né? Aí começa a vir, né, indisciplina, desinteresse, né? Eu acho que o desinteresse do aluno hoje, para mim, é o que tem de mais difícil, porque não tem o que você faça para o aluno despertar o interesse nele. A gente não consegue concorrer com celular, com tablet, né? É muito mais interessante ele ficar no celular do que ouvir minha aula. Então, esse é um desafio para mim hoje, porque
eu não sei como despertar neles o interesse pelo saber. Porque por mais que seja uma coisa que eles estejam vivendo no momento, por exemplo, como eu sou professora de biologia, às vezes eu vou falar sobre vacina, né? O que tem de verdade, de mentira dentro da vacina. Uma coisa atual, uma coisa que eles estão vivendo, e mesmo assim vai ter gente dormindo, vai ter gente mexendo no celular, né? Eu não sei como concorrer com isso. Mas mudou muito o perfil do aluno, as tecnologias que a gente tem hoje, né? Como o professor foi sendo desvalorizado ao longo do tempo. Porque na minha época, os meus professores, eu tinha adoração, né? Eu tinha, como eu vinha de uma família também de professores, né? Minha mãe professora era sempre, os professores estão certos e você está errado, né? Não tinha nem discussão, né? Então, você respeitava, se admirava, né? Quando era dia dos professores, você levava o presente para o professor. Hoje em dia, já não acontece mais isso, né? Cada vez mais você tem menos autonomia, você tem menos poder, cada vez mais você é desvalorizado, cada vez mais você é questionado. Então, hoje em dia tá bem difícil. Por isso que eu acho que também muitos alunos não veem mais na profissão de professor uma profissão interessante, digna, né? Em termos de recursos, não vai ser mesmo, né? De salário, não vai ser. Mas essa dificuldade de eles terem interesse, de chamar eles para o interesse, é a minha maior dificuldade. Qual foi o maior choque que você teve quando chegou ao estado, né, que você comentou? Uma coisa é lá no estágio e tal, mas quando você concretamente está na estrutura, né, do estado, uma sala de aula pública, né? O que mais assim te chocou naquele momento? Eu acho que são dois choques. O primeiro é em relação à infraestrutura, né? Porque é exigido, por exemplo, que você trabalhe um conteúdo, mas não tem livro. Você tem que trabalhar o conteúdo, mas não tem papel. Você tem que trabalhar o conteúdo, mas não tem tinta, tem impressora. Então, primeiro, se você precisa desse recurso, na maioria das vezes, uma hora ou outra pode chegar, pingado, mas chega. Mas se você precisa fazer uma atividade e precisa estar impresso, você vai lá e tira do seu bolso. Primeira coisa. E a segunda coisa foi essa meio que decepção, né? Principalmente no início da carreira, que você tá cheio de gás para dar aula, que você prepara a aula com um monte de coisa, faz um monte de link, e chega na hora de você dar aula, o aluno dorme, o aluno levanta a mão para ir no banheiro, o aluno, sabe, não tem interesse. Falei, isso para mim foi uma das coisas que me deixou muito desconfortável, assim, desmotivada. Porque o nosso tempo, que é muito precioso, porque a gente tem que dar aula em várias escolas ao mesmo tempo, né? O tempo que eu ficava lá para montar uma aula e a aula ser interessante, parece que eu jogava no lixo a hora que eu ia dar aula e tinha aluno desinteressado. Né? Você fala, é o meu trabalho jogando fora no lixo. Ou então você imprime, você paga do seu bolso, você monta. No começo da minha carreira eu trabalhei muito com mimeógrafo. Né? Então você fazia a matriz Isso era da minha época. E ficava rodando lá atividade de ciências, de montar célula, fazia lá, passava. E aí tinha aluno que fazia aviãozinho com negócio que eu comprei, que eu fiquei lá 3 horas fazendo e não dava. Acho que tem uma questão que você fala e eu pude acompanhar embora, mas esse é um outro papo, pós-pandemia, né? Eu acho que a escola ficou aí num fogo cruzado imenso, né? Durante o período da pandemia. Mas que a gente fala assim, tem muita desmotivação do aluno, que de certa maneira a desmotivação parece que é geral. Tem desmotivação do professor e tem a desmotivação do aluno. A desmotivação do professor muitas vezes vem desse aluno desmotivado. Mas será que a desmotivação do professor é só por essa situação dos alunos? Não, não é. Né? Eu acho que o salário é incoerente com o tanto de trabalho que a gente tem. Eu falo, né? Eu falo até para meus alunos.
Nós somos os únicos profissionais que não terminamos o nosso trabalho no nosso trabalho. Eu não consigo montar a prova, preparar atividade, corrigir atividade na escola. Eu gasto meu final de semana com isso. Eu não conheço um professor que consiga dar conta do seu trabalho só no ambiente escolar. Você conhece? Você via o seu professor corrigindo prova durante a aula? Você viu o seu professor montando a aula? Eu fui professor, eu levava para casa, era madrugada fazendo isso. Né? Então, assim, só que eu só recebo pelas horas que eu estou na escola. De aula, exato, Mas o meu trabalho é o tempo todo. Porque mesmo durante a pandemia, muitos pais entravam em contato com a gente e queriam saber, mas o que é para fazer? Né? É para fazer qual atividade? Quando que é para entregar? E às vezes era 10 horas da noite, 6 horas da manhã, né? Como se a gente tivesse de plantão para todos os pais, para todos os alunos, para atender a demanda. Falei, para nós professores isso é comum, porque a gente vai preparar prova, corrigir e tal, no nosso final de semana, no nosso horário que era para ser de lazer, a gente vai fazer a obrigação da escola. Não tem como você suprir todo o seu trabalho no tempo que você fica na escola. Sim. E você não recebe por isso. Você só recebe o número de horas que você está na escola. E isso vale para o setor público e privado. Vale para os dois. Para qualquer um. Agora eu estava pensando aqui, teve uma hora que você falou assim, a gente dá aula em várias escolas, né? Às vezes as pessoas até pensam, ela deve ser hiperativa, ter TDAH, qualquer coisa do... Você dava aula em várias escolas porque você era hiperativa? Não, eu também sou. Mas para você ter uma renda minimamente digna, você precisa dar aula em mais de uma escola. Principalmente para disciplinas que são exclusivamente do ensino médio. Por exemplo, biologia, física, química, você só tem no ensino médio, você não tem no ensino fundamental. E geralmente são 2 aulas por semana. A minha carga horária no estado é de 20 aulas por semana. Então, para eu ter 20 aulas de biologia, eu precisaria de 10 salas de aula. Numa escola você não tem 10 salas de aula. Em nenhuma cidade de Socorro, nenhuma escola daqui de Socorro, você vai ter 10 salas de aula. Então, muitas vezes você tem que pegar... Aí eu pego tantas aulas nessa escola, tantas aulas em outra escola, né? Se der para eu fazer uma carga suplementar, eu pego mais um outro tanto de aula e assim vai. Né? A maioria dos professores faz isso. Né? Principalmente quem dá aula para o ensino médio. Porque só o ensino médio, só uma escola, não tem como. Você não tem 10 salas de aula, né? Numa escola, numa cidade pequena. Já que a gente, pensando um pouco aí na época da pandemia, como é que foi, né, para você, professora da escola pública, dar aula, viver, né, toda essa questão, além de pessoal, né, a gente conhecemos muitas pessoas que morreram pela pandemia. Como é que foi esse período para vocês e o recomeçar? Olha, foi muito difícil. Até assim, acho que durante a pandemia a gente não tinha noção ainda de como seria depois, em termos educacionais. Porque você tinha uma minoria de alunos que participavam das atividades. Só que você não sabia o que isso poderia causar no futuro, né? Então, o que eu vejo depois da pandemia? A gente teve mais problemas de depressão, de ansiedade, as pessoas tinham mais dificuldade de estarem juntas, de conversarem, de criarem relações, laços, até para fazer uma prova. Parece que eles perderam o jeito de fazer uma prova, né? Então era assim, era sempre perguntado, é com consulta? É em dupla? Né? Porque parece que eles não sabiam mais como fazer uma prova, né? E como não consultar nada. Parece que não existia mais essa possibilidade. Mas foi na pandemia também que por exemplo, os pais
começaram a valorizar mais os professores, né? Porque quando o professor pedia para fazer uma atividade e chegava aquilo em casa pro pai, e às vezes até os pais que ficaram em casa, tipo, não tinha nada para fazer, por exemplo, iam ajudar os filhos, aí iam sentir o drama, né? Ai, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Nossa, como é que consegue atender 10, 20, 30 alunos ao mesmo tempo numa sala de aula, né? Os pais começaram a meio se colocar no lugar dos professores, né? Como que faz a atividade, como que eles dão conta de olhar de todo mundo ao mesmo tempo. Por esse lado eu achei bom, né? De ter noção do que é ser o professor, de ter a gestão da sala de aula. No estado a gente tem muitas vezes salas superlotadas, né? Então, às vezes você tem 30, 35, 40 numa mesma sala e não tem como você atender todo mundo ao mesmo tempo. Não tem como eu fazer um mapeamento e avaliar onde que cada aluno tá, em que etapa da aprendizagem cada um tá. Isso seria o ideal, né? Porque você vai trabalhar com as dificuldades, mas eu não consigo fazer isso com 40 alunos. Em 45 minutos que eu tenho de aula, né? Não dá. É quase 1 minuto para cada um. É como se o médico tivesse que atender 45 pessoas na fila em 40 minutos, um minuto. É inimaginável, né? Isso daí, entendi. Eu, na época da pandemia, em 2021, eu entrei logo no começo de 2021 no programa do Estado Psicólogos na Escola, que é uma lei federal na realidade, né? E o governo começou, então eu trabalhei em diversas escolas, algumas eu conheci um pouco, Piracicaba, essas regiões, diversas regiões do interior e da Grande São Paulo. Mas tinham duas coisas que me chamavam muita atenção dos professores. Primeiro, a questão da tecnologia, porque as aulas online, aulas remotas, né? A quantidade de professores que não sabiam manusear equipamentos, e o próprio celular, inclusive, né? E a vergonha, né? Isso foi uma situação de adaptação imensa. E, ao mesmo tempo, muitos professores, como eu falei antes, com familiares morrendo e tendo que cuidar dos próprios filhos, né? Você chegou a ver ou a vivenciar alguma coisa parecida nesse sentido? Eu vivi com a minha mãe na época ainda dava aula, e ela foi muito resistente ao uso da tecnologia. E ela, assim, falava que não queria fazer prova online, que não queria, que não sabia mexer no recurso. E a minha mãe não queria aprender. Ela falava que não era para ela, que ela não ia conseguir. Várias vezes eu fui na casa dela, expliquei como é que usava, que era o Google Forms, né, para você montar a prova online, e ela já é autocorrigível, né, você não precisa fazer nada. E eu tentava mostrar para minha mãe, porque eu também tive que aprender, porque eu não sabia. Só que eu acho que eu fui menos resistente a isso. Então, falei, tem que usar? Vamos ver como é que é. Quando você monta e fala, você põe a resposta ali e não precisa corrigir, eu já achei bom já. Falei, nossa, vou economizar um maior tempo, né? E a minha mãe estava à beira de se aposentar, prestes a se aposentar. Então, isso forçou a minha mãe a querer aposentar logo. Porque ela falava que não era para ela isso, e gravar a aula, filmar, ela se filmar dando aula e não sei o quê. Então, assim, eu vivi na minha casa com a minha mãe esse problema. Para mim foi difícil também, mas eu acho que eu não fui tão resistente. Falei, vamos ver qual é que é, né? Pelo menos eu vou tentar. Hoje em dia eu acho ótimo. Várias coisas que eu aprendi durante a pandemia, hoje eu uso até hoje nas minhas aulas. Né? Às vezes eu ensino para os alunos como mexer no Forms, e às vezes eu peço como atividade avaliativa para eles montarem um Forms, né? Um formulário no Google, e eles me mandarem o link para eu ver se está tudo certinho, né? Aí eles brincam de ser professores. Entendi. Agora, pensando um pouco mais hoje, situação pós-pandemia, mas não só isso, né? A gente tem aí uma política na estadual de educação que está sendo, no mínimo, muito polêmica.
E parece que a sociedade não está conseguindo avaliar os efeitos, até porque essas mudanças começam agora. Quais os principais desafios e problemas que você vê que as políticas atuais colocam para os professores e professoras da rede pública? Olha, no estado, esses últimos anos, eu falei que foram os anos que eu mais me senti cobrada sem ter recurso. Então, por exemplo, tem uma plataforma que eles obrigam a gente a usar. Por exemplo, vocês têm que usar uma plataforma que chama Alura, que é uma plataforma de tecnologia. Vocês têm que usar com os alunos essa plataforma e vai ficar um painel da gente monitorando quanto está sendo usado dessa plataforma. Toda escola tem um relatório diário de quantas horas, quantos alunos, e tem que ficar verde, tem que todo mundo usar. Só que na escola muitas vezes não tem internet, ou uma internet muito precária que vive caindo, e não tem, às vezes, tablet disponível, não tem netbook disponível. E nós não fomos treinados para isso. Eles jogaram uma coisa pra gente, você tem que trabalhar com a Alura. Eu nunca entrei na Alura. Eu não sei o que é o Alura. Eu comecei o ano letivo sem nunca ter ouvido falar do Alura. E eu tive que trabalhar isso com meus alunos. Eu fui descobrindo essa plataforma com eles, porque eu não recebi nenhum treinamento para isso. Então, é exigido que eu trabalhe uma coisa, mas eu não recebi nenhum preparo para isso. E você tem que usar aquilo. Então vem uma cobrança para a coordenadora, para a diretora, da secretaria de ensino, da diretoria, e tem que fazer. Tem que fazer, porque senão a escola não vai ter um bom rendimento, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Então, falta infraestrutura, falta recurso, a gente está super sobrecarregado de cobranças, porque você tem que ter... O aluno não vai na escola, você é culpado, porque precisa ter busca ativa, precisa saber por que o aluno não está indo na escola. Desde a pandemia, só né? Falta só falava em busca você pegar ativa. o carro e ir na casa do aluno. Sim. Só falta isso. Porque, mas o aluno faltou, você deu 20 aulas, ele faltou 19 aulas. A culpa é sua, professor. Você não deu um trabalho de compensação de ausência? Mas, gente, eu não vi o aluno. Ele faltou 19 aulas. Não, professor, você tem que dar o trabalho para ele compensar as ausências, porque ele tem esse direito. Eu nunca vi o aluno. E eu tenho que dar trabalho para ele, sendo que ele não aparece na escola. Né? Então, e a gente é cobrado por isso. Eu não posso deixar um aluno com nota vermelha, porque senão eu vou ter que fazer um plano de recuperação, eu vou ter que dar outro trabalho, vou ter que fazer isso, fazer aquilo. Cada vez mais cobrança da gente, né? Não tem mais nenhuma preocupação em qualidade, né? Não é mais o que você está dando para o aluno, está contextualizado. Não, essa não é a preocupação. Você deu da aula 1 à aula 20 nesse bimestre, do material digital? Não deu, então você está atrasado. Precisa dar o conteúdo que o Estado ofereceu. Tem coisa nesse material que vem errado. Tem informação errada. É humanamente impossível eles montarem um material com 28 aulas, sendo que cada aula tem, em média, uns 15, 20 slides. Como é que eu vou dar 15, 20 slides em 45 minutos? E naquelas novos modelos de sala que estão sendo feitas, transparentes, não, em áreas eu não consigo nem fazer chamada. Quantos minutos eu vou demorar para fazer chamada? E eu tenho que fazer a chamada no diário digital. E aí você tem que marcar lá presença e falta para cada um. Às vezes você termina de fazer, não carregou a internet, tem que fazer de novo, e tem que fazer de novo, porque também isso a gente é cobrado. O professor tem que fazer a chamada durante a aula. Mas e se não der e se ficar sem internet? Você faz na sua casa, professor. Você tem 7 dias para fazer. Quer dizer, se eu não conseguir fazer a chamada durante a aula, por um problema técnico da escola, eu vou ter que usar o meu trabalho, o meu horário livre para fazer isso. Entendi. É mais ou menos o que a gente assiste, que na realidade são as pessoas, o humano,
a serviço da tecnologia e não o inverso. E as pessoas acham que pelo fato de ter tecnologias, uau, vai aprender. E a gente está, nossa, careca de saber que a realidade não é essa. Quer dizer, o gosto pelo estudo, pelo ensino é que vem antes, né? E aí, como é que um professor vai conseguir transmitir isso quando ele está destroçado, né? Do trabalho, estressado. A gente viu também muito isso. Foi muito comum em todas as escolas que eu passei, depois da pandemia, né, professores sendo afastados por problemas de fobia social, síndrome do pânico, ansiedade, depressão. Muitos professores também assim, piraram. De tanta cobrança. De a gente não conseguir respirar, né? É cobrança de pais, é cobrança da escola, é de todos os lugares. Né? A gente não consegue relaxar em momento algum. Né? O tempo todo tem uma coisa para fazer, uma cobrança, isso, aquilo, mas precisa fazer isso, mas precisa fazer aquilo. E cada vez mais a responsabilidade está nas nossas costas. O aluno hoje em dia no estado, ele acha que ele tem mais direito que a gente. Né? Como que o aluno falta sem motivo, né, 15 dias, 20 dias, um mês, e ele tem a maior facilidade para fazer um trabalhinho mequetrefe e compensar as ausências dele? Quando que um trabalho isso é válido? Se eu estiver trabalhando em qualquer outro setor e eu faltar dias consecutivos, eu vou fazer um trabalhinho mequetrefe e vai compensar minhas ausências? Então o aluno hoje não repete de ano. Aluno de hoje não pode pôr nota baixa, porque a dor de cabeça é para o professor, porque o aluno que não quer ir na escola vai continuar não indo, o aluno que não quer estudar vai continuar não estudando. Então, assim, tá cada vez pior, né? Eu não sei hoje o que eles aprendem. Né? Só aprende que quer, porque você vai passar de ano de qualquer jeito, você vai ter o certificado e acabou. Só aprende quem quer mesmo, quem está interessado numa educação de qualidade. Sim, e eu sou testemunho dessa questão dos professores do adoecimento. O adoecimento mental é hoje é o que mais afeta os professores. Então, Luciana, só para a gente, infelizmente, tendo que encerrar, mas essa questão, né, dos professores, o adoecimento mental e emocional dos professores é uma coisa muito forte, né? Que a gente percebe o quanto, acho que na sua fala, né, que você traz a paixão por dar aula e tanta gente da família, embora isso venha vindo depois, a maioria dos profissionais são assim, né? Aliás, usam isso contra os próprios professores, a afetividade. Né? A política de afetividade do Estado ela é destrutiva. Eu costumo dizer que ela gera adoecimento e morte, porque tem burnout, tem uma série de situações acontecendo. E a gente percebia muito isso dos professores no pós-pandemia, porque eram alunos, principalmente os adolescentes no ensino médio, que se mutilavam, alunos que tentavam suicídio, a violência doméstica sempre muito elevada, e os professores queriam ajudar e não sabiam como, né? Isso foi bem difícil também, né? Porque a gente ficou de mãos atadas, né? E todo mundo ficando mais horas em família, dentro de casa, surgiram mais abusos, né? Às vezes as coisas que estavam camufladas por outros motivos, na pandemia, estourou, né? Mas eu acho que eu sou uma pessoa muito otimista. E isso é de mim, não é da profissão, né? Então, assim, de tudo que eu passo, eu sempre tento ver o lado bom, né? Ai, não deu certo? Então, o que eu vou tirar disso de bom para não cometer de novo o mesmo erro, né? O que está dentro das minhas possibilidades para que eu consiga fazer melhor? Eu tento ver dessa maneira, né? Pode ser que eu seja meio, sei lá, sonhadora, ou sei lá, mas é o meu jeito de ver o mundo. Eu sou otimista. Eu tento achar sempre o lado bom de tudo, né? Que nem da pandemia. Diante de tantas mortes, né? Pelo menos o professor foi um pouquinho mais valorizado. Pensando pelo lado do professor, né? Eu vi algumas pessoas falando assim, nossa,
te admiro, né? Ai, você como professor, nossa, eu não imaginava que tava tanto trabalho, né? Porque ainda tem aluno que até hoje pergunta pra gente, professor, você só dá aula ou você trabalha? Né? Não sei se você já ouviu falar isso, né? Como se a gente entrasse na sala de aula e falasse qualquer coisa aleatória e tivesse pronto, né? Não vê o que tem por trás disso. Mas foi muito frustrante, né? De casos de abuso, às vezes os alunos relatavam pra gente, a gente não sabia como ajudar, né? Ou se você não, se a mãe ou a criança denunciar, para onde ela vai, né? Se depende financeiramente do parceiro, né? Então fica todo mundo de mãos atadas. E isso apareceu mais na pandemia. Legal, Luciana. Você alguma mensagem, alguma, né? Já que você falou do seu otimismo, né? Para os professores e professoras atuais que estão enfrentando essas mudanças todas? Olha, eu acho que é uma prova pra gente esse momento, né? É para realmente, eu acho assim, independente do que você escolha fazer, que você faça o que você ame. Essa é o que eu indico para todo mundo, para todas as profissões. Eu acho que o segredo é esse. Se você fizer o que você ama, você vai ter estrutura para continuar. Agora, se você fizer por obrigação, ou pelo dinheiro, ou pelo status, você não consegue sustentar isso por muito tempo, né? Então, assim, descubra o que você gosta de fazer e faça com amor. Pronto, o segredo é esse. E para nós, professores, né, a gente sempre vai ter que tentar descobrir maneiras de fazer isso de forma melhor, né? Se a gente tivesse tudo muito fácil, muito simples, a gente não teria tanta criatividade, né? Eu acho que a nossa criatividade ou o nosso otimismo vem das dificuldades. Então, usar essas dificuldades para a gente tentar criar coisas novas, ter mais possibilidades, mudar as coisas, né? Porque eu acho que todo mundo é muito resistente à mudança, né? A gente não quer mudar, porque dói, né? Incomoda. Então, se a gente abrir, né, a nossa percepção de que, de repente, algumas mudanças podem trazer benefícios, eu acho que ajudaria. Legal, Luciana. Em nome do Comitê Popular de Luta Conceição Fontana, do Partido dos Trabalhadores de Socorro, a gente te agradece muito, né? Foi muito boa aqui a nossa conversa, né? Inclusive, já quero deixar aqui de público o convite para você, para a gente em outras situações, aprofundar algumas coisas que você trouxe, outros temas também, já que você falou que você também é sexóloga, né? E a gente tem aí um tema muito tabu, mas com muitas situações na sociedade, então fica aqui aberto o convite. Eu agradeço imensamente, parabéns vocês pela atitude de estar divulgando conhecimento, informação, né? Acho isso é muito importante hoje em dia, né? E estou aberta para conversa, para o que vocês quiserem. Achei muito legal nossa conversa também, acho que pode ser útil para muitas pessoas. E estamos aí. Legal. Valeu, Luciana. Muito obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço.